Agora escuta com atenção. Isso não está mais parado como parecia. Já houve uma mudança real, concreta, visível para quem anda em obediência. Eu mesmo liberei o movimento. O que antes parecia suspenso no tempo, agora avança com direção firme. Não é esperança futura, é transformação presente. Não depende do que você sente, nem do que os outros dizem. Depende do que eu já determinei. E eu digo: aquilo que carregava a aparência de espera foi ativado sob a autoridade do céu. Você não está mais no mesmo lugar, mesmo que os olhos humanos ainda não percebam. O ciclo antigo perdeu poder, e não importa quem ainda age como se tudo estivesse travado. Minha palavra já moveu o invisível. Se você compreende que esta voz é verdade, então permaneça atento até o fim, porque este não é um conteúdo para emocionar, é um chamado à consciência espiritual. Não se trata de sorte, de acaso ou de destino. O que está acontecendo agora é o resultado direto de escolhas feitas no silêncio, de fidelidade sustentada mesmo quando ninguém aplaudiu, de decisões firmes mantidas quando tudo parecia mais fácil de abandonar. Você não colhe impulso por visibilidade, mas por aliança. Não se trata de um agora vai, se trata de já está indo, porque eu decidi que o tempo chegou. E quando o Senhor decide, quem impedirá? Você suportou portas fechadas sem perder sua postura. Você manteve princípios mesmo quando a oportunidade parecia exigir concessões. E eu vi, não com sentimentalismo, mas com justiça. Enquanto você achava que tudo estava estático, eu estava reposicionando colunas, mudando trajetórias em bastidores que o mundo nunca verá. E hoje não é promessa, é anúncio. Não está mais parado. E não voltará a ficar. Porque não foi você quem destravou, foi minha mão. E o que eu movo, ninguém congela. O que eu ativo, ninguém desativa. Perceba os sinais. Não lute contra o que eu já declarei vivo. Não tente manter estacionado o que eu soprei para andar. Algumas situações não estão mais sob o ciclo anterior, porque eu mesmo troquei a estação. A resposta não é esperar mais, é andar com responsabilidade dentro da nova fase que já começou. O que ainda parece igual, está apenas passando pelos últimos ajustes. A raiz já foi mexida, a estrutura já foi tocada. E quem se posicionar com discernimento vai perceber: isso aqui já mudou. Então, onde está sua mente? Ainda conectada à fase velha? Ou disposta a agir com maturidade no novo território que eu abri? Eu não pedi agitação, pedi constância. Eu não te chamei para correr atrás de sinais, mas para discernir o que já está selado. E sim, há situações que só não se mexem aos olhos dos impacientes. Mas quem caminha sob o meu comando já está pisando em terra ativada. O solo não é mais o mesmo. A atmosfera não é mais passiva. A ordem foi dada, e eu não falo para ser interpretado, falo para ser obedecido. Não procure sentir o que só pode ser entendido. E não espere visões para seguir instruções que já foram reveladas. A cada vez que você permanecia firme, mesmo sem retorno visível, um nível novo era estabelecido. Cada silêncio seu diante da pressão era um grito espiritual de maturidade. E agora, o que parecia travado, sem explicação, foi tomado pelo meu fogo organizador. Eu queimo o que não serve mais e sustento o que é aliança. Por isso nem tudo do passado virá com você. E está tudo certo, porque o que vem tem mais propósito do que afeto antigo. Você se lembra de quando pensou em parar? Não por cansaço físico, mas por sensação de inutilidade. E mesmo assim, optou por continuar, sem palco, sem resposta, sem aprovação. Isso foi observado por mim, com olhos de justiça, não de pena.
porque quem decide ser fiel no invisível carrega autoridade no visível. E agora, eu digo, já está em movimento. A engrenagem foi ativada. Não aguarde empolgação emocional. Caminhe com responsabilidade espiritual. Porque o tempo novo não pede barulho, pede sobriedade. Alguns ainda vão tratar você como se estivesse no mesmo lugar, mas o céu já te reposicionou. E você não precisa convencer ninguém disso. Não é tempo de provar, é tempo de obedecer. Não é fase de discurso, é estação de alinhamento. O movimento que começou não vai esperar sua dúvida. Ele avança com quem crê de verdade. O que parecia um tempo de pausa era, na verdade, construção invisível. E hoje, o invisível se converte em direção. Não pare para explicar. Apenas continue na linha que eu tracei. E se alguém perguntar, mas onde está a mudança? Você responderá com atitudes, com firmeza, com frutos consistentes. Porque o sinal mais visível de um tempo novo não é a gritaria do começo, é a constância de quem entendeu o comando. Eu não te entreguei emoção, te entreguei instrução. E quem age pela fé que entende, entra no território do que já foi decretado. Nada está esperando por ativação. Eu já ativei. Agora é você quem deve alinhar o passo com o que o céu já empurrou para a frente. Então escute com sobriedade. Se você ainda age como se tudo estivesse parado, está atrasando um tempo que já começou. A bênção não vem para os apressados, mas também não espera pelos indecisos. O Espírito que habita em você foi feito para andar em ritmo de reino. Pare por um instante e escute com muita atenção o que o Espírito Santo quer te dizer. Eu conheço as lágrimas que você derramou quando ninguém estava olhando. Conheço as preocupações que você carrega em silêncio e os pensamentos que roubam o seu sono durante a noite. Assim como Marta e Maria acreditaram que tudo estava perdido diante daquilo que estavam vivendo, talvez você também tenha chegado a um momento em que não consegue enxergar uma saída. Você ora, espera, busca forças para continuar, mas às vezes sente que o peso é grande demais para carregar sozinho. Ainda assim, eu quero que você saiba que aquilo que parece impossível para você continua completamente possível para Deus. Quando Jesus chegou àquela casa, todos enxergavam apenas o problema. Todos viam o fim da esperança. Mas Jesus via algo diferente. Ele via aquilo que ninguém mais conseguia ver. Hoje, eu também vejo a situação que está afligindo o seu coração. Vejo a preocupação com a saúde, as dificuldades financeiras, os conflitos dentro da família, os medos que você não compartilha com ninguém e as perguntas que você faz a Deus quando está sozinho. Foi por isso que eu trouxe você até este momento. E se neste instante você sente que precisa de direção, paz e clareza para enfrentar tudo isso, toque agora no primeiro link azul fixado nos comentários. Abra o livro. Quando você não souber o que fazer, abra este livro e permita que Deus fale ao seu coração através de cada página. Existem momentos em que uma única palavra pode mudar a forma como enxergamos uma batalha inteira. Existem momentos em que a resposta que tanto procuramos está mais perto do que imaginamos. Talvez você tenha chegado até este vídeo procurando consolo, força ou uma resposta para algo que tem consumido suas energias há muito tempo. Não ignore isso. Há pessoas que passam anos procurando uma direção e continuam andando em círculos. Mas você não precisa continuar perdido, porque Deus continua guiando aqueles que escolhem ouvir sua voz e confiar em seus caminhos. Por isso, antes que esta mensagem continue, faça algo por você mesmo. Vá agora aos comentários e toque no botão azul. Abra este livro no seu celular e receba a sabedoria, o fortalecimento e a direção que Deus preparou para este momento da sua vida. A fé não remove instantaneamente todas as dificuldades, mas ela ilumina o caminho para atravessá-las. Não carregue sozinho esse peso que tem consumido suas forças. Dê este passo de fé agora. Eu estou cuidando de você.
concordância, engajar com a mensagem. Esse convite deve parecer parte da própria fala, nunca um pedido externo ou técnico. Em seguida, inclua uma chamada sutil para comentário, com uma frase envolvente, humana e criativa. Não use exemplos prontos nem fórmulas fixas, seguida de um versículo bíblico coerente com o momento do texto, integrado de forma elegante e contextual, sem parecer inserção artificial. Evite clichês, termos genéricos, palavras rasas ou repetições emocionais previsíveis. O texto deve dialogar com a vida real, decisões silenciosas, responsabilidades sustentadas ao longo do tempo, escolhas firmes feitas sem aplauso, lares que precisam de equilíbrio, pessoas que carregam outros sem reconhecimento, sempre com metáforas inéditas, imagens novas e progressão narrativa real. Não utilize termos como filho ou filha. Não descreva problemas físicos, diagnósticos ou processos médicos. Mantenha respeito absoluto às diretrizes do YouTube, evitando linguagem sensível, repetitiva ou potencialmente limitadora de alcance. Escreva aproximadamente 3.000 palavras, com profundidade emocional, elegância espiritual e força retórica, atuando como um roteirista profissional cristão, com total foco na experiência auditiva, no ritmo da fala e na retenção prolongada. Não conclua a mensagem. O texto deve terminar aberto, preparando naturalmente o próximo bloco do roteiro. Você não precisa mais supor se o tempo mudou. Precisa assumir a postura de quem já está dentro dele, porque há uma diferença profunda entre quem pede um novo tempo e quem honra o tempo que já chegou. O segundo age com sobriedade, não com ansiedade. Toma decisões práticas, revisa a forma de falar, escolhe onde investir sua atenção. Há um chamado em curso, e ele não combina com quem vive perguntando: será que agora vai? Combina com quem levanta cedo e vive como se já estivesse indo. Não se trata de emoção alta nem de ambiente favorável. O que está em ação não depende do clima, mas da direção. E direção é aquilo que você segue quando não há plateia, quando ninguém está avaliando seu esforço, quando apenas você e a verdade permanecem no mesmo cômodo. É nessa hora que o céu registra. Quem está pronto não é quem fala bonito, é quem cumpre ordens silenciosas, é quem carrega o que precisa ser carregado, mesmo quando isso significa avançar sozinho por um tempo. Há casas esperando por ordem, não por discurso. Há trajetórias sendo impactadas por sua firmeza. E há olhos que aprendem com o seu silêncio. Você não imagina o quanto sua constância, em meio a situações comuns, está sendo usada por mim como fundação de algo maior. Enquanto você pensa que está apenas mantendo as coisas funcionando, eu estou usando seus passos como estrutura para alcançar outros. Você sustenta o que não aparece, mas o que você sustenta em silêncio, eu revelo em honra no tempo certo. Por isso não negocie sua posição. Quem está plantado em lugar certo não se move por vento emocional. E esse é o ponto. Eu estou buscando os que permanecem. Não por teimosia, mas por discernimento. Permanecem onde eu coloquei, mesmo quando não há reconhecimento. Permanecem com responsabilidade, mesmo quando a resposta demora. Permanecem com caráter, mesmo quando tudo ao redor relaxa. É esse tipo de pessoa que carrega a unção que eu confio, a unção do invisível que sustenta o visível. Você sente que tem segurado o que outros teriam largado, e isso é verdade. Mas o propósito disso não era desgaste, era forjar estrutura. Porque quem aguenta o processo governa no destino. Você não está sendo ignorado, está sendo preparado. E há um tipo de preparo que só acontece quando você não tem para onde fugir.
quando a única opção é amadurecer, quando a escolha de continuar é mais sagrada que qualquer vitória visível. Aí sim eu vejo. Está pronto para suportar o que vem com o novo tempo. Não adianta caminhar rápido se a alma ainda está presa ao ciclo antigo. Por isso pare de esperar emoções novas. Comece a viver como quem já entendeu. O que mudou foi o governo. A palavra que te acompanha agora tem outro peso. As exigências cresceram. As distrações se tornaram mais perigosas. E o tempo não tolera mais frivolidades. O que antes era apenas atraso, agora se torna rebeldia. Porque a responsabilidade aumentou, e com ela, a vigilância que eu tenho sobre os seus passos. Você pode continuar ouvindo esta mensagem com atenção redobrada, porque há revelações que só descem quando a mente desacelera e o espírito se alinha. Concordar em silêncio é também um ato de adoração. Há pessoas que estão ouvindo esta palavra e sendo confrontadas em camadas tão profundas que palavras não bastam. Se algo está se movendo dentro de você, escreva com sinceridade aquilo que o Espírito está acendendo. Porque está escrito: o prudente vê o mal e se esconde, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Provérbios 27:12. Este é o tempo em que prudência espiritual é mais eficaz do que discursos espirituais. Você foi chamado para discernir, não para impressionar. É hora de abrir mão de toda distração que ainda rouba o seu foco, porque onde não há foco, não há construção. O que eu estou fazendo com você exige direção concentrada. É como quem constrói um muro de proteção em volta de um território precioso. Cada tijolo é uma escolha, cada pedra é uma atitude, e cada alinhamento é uma obediência sem alarde. Você se acostumou a viver para manter as coisas sob controle, mas agora, eu te levo a um nível onde controle humano não serve mais. Aqui, o que funciona é dependência, mas não é passividade, é ação guiada. Você não vai largar tudo. Vai aprender a entregar o comando enquanto continua obedecendo passo a passo. Isso parece contraditório, mas é o segredo. Descansar sem parar. Confiar sem recuar. Ouvir sem justificar. Agir sem exigir explicações. Quem caminha nesse lugar, cresce sem perceber. E você já está nesse caminho. Mesmo que pareça desorganizado por fora, a ordem interior está sendo estabelecida. Cada decisão moral que você sustentou, cada desvio que você recusou, cada resposta que você deu com mansidão quando podia responder com força, tudo isso foi formando o caráter que eu preciso em quem vai liderar ambientes que exigem equilíbrio. E agora, a plataforma está sendo revelada. Não aos olhos de todos, mas diante do céu. E isso é mais que suficiente para que as próximas portas se abram. Você vai perceber que algumas pressões recentes não vieram para testar sua paciência, mas para fortalecer sua estrutura emocional. Porque o lugar para onde você está indo exige maturidade, não sensibilidade. Você será chamado a liderar sem ser compreendido, a manter firmeza quando os outros esperam hesitação, a manter a palavra dada, mesmo quando o ambiente muda. Esse é o tipo de consistência que eu recompenso com direção clara e favor contínuo. Mas ela só nasce em quem aceita o processo inteiro, não só as partes bonitas. Então respira fundo e receba essa verdade com sobriedade. Sua obediência está construindo um legado. Não é sobre conquistas pessoais, é sobre atmosferas que estão sendo realinhadas por causa do seu posicionamento silencioso. Ambientes estão sendo afetados pela constância que você carrega. Pessoas estão sendo preservadas porque você não recuou quando seria mais fácil sumir. Isso é autoridade espiritual legítima. Não a que se impõe, mas a que se revela por meio da firmeza sustentada. Não compare sua velocidade com a de outros.
O que eu estou fazendo com você não é comum. E justamente por isso, exige atenção total. As fases de espera já foram concluídas. Agora é tempo de consolidação. Mas consolidação não é explosão. É como um alicerce que se firma debaixo da terra antes que qualquer construção apareça. A profundidade do que eu estou fazendo ainda não é visível, mas está se tornando inabalável. E quem está atento já sente o solo ficando mais firme. Há pessoas próximas que ainda vivem como se nada tivesse mudado. Não as corrija com palavras, corrija com exemplos. Continue sendo coerente. Continue dizendo não quando necessário. Continue escolhendo o que poucos escolheriam. Isso está formando um testemunho que ninguém poderá negar. E no tempo certo será esse testemunho que abrirá portas que nem mesmo suas habilidades conseguiriam arrombar. O céu responde à coerência, não à performance. Mantenha os olhos firmes onde eu coloquei seus pés. Não é tempo de voltar ao que era confortável. Você não pode mais se dar ao luxo de retroceder emocionalmente. Este não é mais um tempo de tentativas. Pare agora e escute o que eu te digo. Esta palavra não chegou até você por acaso. Eu conheço o peso que você tem carregado em silêncio. Eu vejo as contas que tiram a tua paz, a preocupação com o amanhã, a ansiedade tentando roubar o teu descanso. E sei quantas vezes você me pediu uma resposta. Mas hoje eu quero te lembrar de alguém. Jó. Quando tudo parecia perdido, quando os recursos acabaram, quando humanamente não havia saída, ele escolheu permanecer fiel. Ele não deixou a escassez governar seu coração. E foi depois da fidelidade que veio a restituição. Porque há momentos em que a fé não é apenas pedir. Há momentos em que a fé também responde. Se este canal tem sido instrumento para fortalecer tua vida, alimentar tua fé e te aproximar de mim, então, se realmente sentiu o meu toque no teu coração, desça agora ao primeiro comentário fixado e toque no link azul. Participe desta missão com tua oferta de fé. Eu não vejo a quantidade, mas a sinceridade como da viúva. O Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Como forma de gratidão, você também receberá acesso à nossa área VIP, com conteúdos exclusivos preparados para continuar fortalecendo tua vida espiritual diariamente. Tudo que é feito com fé, amor e sinceridade diante de Deus tem valor. Se você crê na minha palavra e teu coração ardeu ao ouvir, então não ignore esse momento. Desça agora ao primeiro comentário fixado, toque no link azul e responda com fé. É espiritual. O que está sendo restaurado agora é a consciência de que há uma rota, há um ritmo, há um propósito que não depende de aceitação, mas de obediência constante. Você não precisa mais orar pedindo para o tempo andar. Precisa agir como quem já entendeu que o tempo está em movimento. Isso muda sua fala, seu tom, seu foco. Você começa a se importar com o que realmente importa. Começa a recusar conversas inúteis. Começa a priorizar o que é eterno. Esse é o sinal de quem foi reposicionado. Não é sobre novidade externa, é sobre sobriedade interna. Você não se empolga fácil, porque sabe que o que está nascendo é grande demais para ser tratado com superficialidade. Você sentirá que os dias estão mais rápidos não porque o tempo corre, mas porque o propósito acelera. As coisas vão começar a se conectar com mais fluidez. As conversas certas virão. As portas alinhadas aparecerão. Mas tudo isso será apenas reflexo da decisão mais importante: permanecer no caminho, sem perder o foco. É assim que o novo se sustenta. Não com pressa, mas com perseverança. Não com euforia, mas com obediência prática. E se em algum momento você se perguntar:
Será que estou no ritmo certo? Olhe para sua consciência. Ela vai te lembrar que o espírito nunca te deixou andar sozinho. Mesmo nos dias mais comuns, mesmo nas tarefas mais repetitivas, mesmo nas escolhas que ninguém valoriza, eu estive te guiando com precisão, e ainda estou. Este é o ritmo do reino, invisível para quem observa de fora, mas real e poderoso para quem caminha debaixo da direção. E é justamente aqui que a próxima parte começa. Continue a mensagem exatamente do ponto onde foi interrompida, desenvolvendo o conteúdo como parte de um roteiro extenso e contínuo, sem retomar ideias já estabelecidas e sem reiniciar o tom. Gere 30 parágrafos, com aproximadamente 500 caracteres cada, mantendo a harmonia total com o texto anterior, mas introduzindo novos ângulos, novas imagens mentais e novas camadas de compreensão, evitando qualquer sensação de repetição estrutural, conceitual ou emocional. Use linguagem fluida, clara, emocionalmente envolvente e madura, com pausas naturais que favoreçam a verbalização humana e a escuta prolongada. O texto deve soar orgânico, humano e consciente, nunca mecânico ou artificial. Aplique técnicas avançadas de PNL, persuasão narrativa e retenção de atenção, criando um fluxo contínuo que impeça o ouvinte de se desconectar, sem recorrer a suspense vazio, exageros ou promessas explícitas. Cada parágrafo deve acrescentar um novo nível de sentido, não apenas reforçar o anterior. Não utilize reticências. No meio do texto, em um ponto que faça sentido dentro da própria narrativa, integre de forma natural e implícita um convite para permanecer ouvindo, demonstrar concordância, engajar com a mensagem. Esse convite deve parecer parte da própria fala, nunca um pedido externo ou técnico. Em seguida, inclua uma chamada sutil para comentário, com uma frase envolvente, humana e criativa. Não use exemplos prontos nem fórmulas fixas, seguida de um versículo bíblico coerente com o momento do texto, integrado de forma elegante e contextual, sem parecer inserção artificial. Evite clichês, termos genéricos, palavras rasas ou repetições emocionais previsíveis. O texto deve dialogar com a vida real, decisões silenciosas, responsabilidades sustentadas ao longo do tempo, escolhas firmes feitas sem aplauso, lares que precisam de equilíbrio, pessoas que carregam outros sem reconhecimento, sempre com metáforas inéditas, imagens novas e progressão narrativa real. Não utilize termos como filho ou filha. Não descreva problemas físicos, diagnósticos ou processos médicos. Mantenha respeito absoluto às diretrizes do YouTube, evitando linguagem sensível, repetitiva ou potencialmente limitadora de alcance. Escreva aproximadamente 3.000 palavras, com profundidade emocional, elegância espiritual e força retórica, atuando como um roteirista profissional cristão, com total foco na experiência auditiva, no ritmo da fala e na retenção prolongada. Não conclua a mensagem. O texto deve terminar aberto, preparando naturalmente o próximo bloco do roteiro. Você está começando a enxergar os contornos do novo tempo, não porque ele grita, mas porque a maturidade aprende a ouvir o que não faz barulho. O que está se formando agora dentro de você não é apenas entendimento, é estrutura emocional firme o suficiente para sustentar responsabilidades que antes pareciam distantes. Há uma resistência silenciosa crescendo aí dentro, não contra pessoas, mas contra distrações. Isso é crescimento, quando você começa a selecionar o que merece sua energia. Perceba como suas escolhas recentes já carregam outro peso.
já não são feitas para agradar ou se justificar, mas para manter o alinhamento. Porque há momentos em que a lealdade ao propósito custa relacionamentos, não por orgulho, mas por incompatibilidade de caminhos. Você começa a perceber que algumas conexões não suportam mais a sua profundidade. E isso não é solidão, é separação estratégica. O propósito exige clareza, e a clareza expõe quem realmente pode caminhar ao seu lado. A atmosfera da sua vida está mudando, não porque você quis, mas porque eu designei. Você não tem mais permissão espiritual para alimentar o que não constrói. O tempo do desperdício acabou. Suas palavras estão sendo filtradas, suas reações estão sendo lapidadas, seus pensamentos estão sendo disciplinados. Não se trata de controle forçado, mas de sensibilidade desenvolvida. Você está mais atento ao que antes passava despercebido. E isso é um sinal claro de que está pronto para carregar mais. Essa sensibilidade nova não é fraqueza, é fortaleza refinada. É como quem aprendeu a lidar com fogo sem se queimar. Há lugares onde você entrava antes sem pesar, que agora já exigem discernimento. Há conversas que antes pareciam inofensivas, mas agora soam como distração. Isso não é religiosidade, é ajuste. É o espírito alinhando cada parte da sua vida com precisão. E quem anda assim, anda em paz. Não uma paz passiva, mas aquela que protege e guia. Você será levado a ambientes onde não poderá explicar tudo o que carrega. E não precisará. Sua presença vai comunicar mais do que qualquer discurso. Há uma autoridade que nasce no oculto, que não pode ser imitada. Ela não está no tom da voz, mas na firmeza das decisões. Você está sendo moldado para liderar sem precisar ser visto. Porque há missões que exigem influência sem palco, firmeza sem defesa, liderança sem palco. E essas são as mais eficazes. À medida que o tempo avança, você vai notar uma mudança no tipo de confronto que enfrenta. Já não são mais confrontos exteriores, mas interiores. Não se trata do que te acontece, mas de como você reage. Você não está mais lutando para provar quem é. Está aprendendo a sustentar quem já se tornou. Isso é transição espiritual real. A dor já não é mais o foco. Agora é a responsabilidade que vem com a transformação. Porque quem carrega a verdade não perde tempo se justificando. Agora que você chegou até aqui, continue com atenção. Essa mensagem não é feita de palavras, é feita de direção. Se o que você ouve faz sentido lá dentro, fique. Permaneça. Participe disso de forma ativa. Deixe que essa semente se fixe em terreno firme. Se algo já está se revelando em sua mente, escreva nos comentários com sinceridade. Um ato simples pode ativar uma memória espiritual. Lembre-se, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Amós 3:3. Você está andando porque já concorda. Há dias em que tudo ao seu redor parecerá comum demais. Mas não se engane. O que é comum por fora pode estar carregando algo extraordinário por dentro. Às vezes, o céu esconde o milagre no lugar onde menos se espera. E se você não estiver atento, vai desprezar o pequeno começo. Mas quem é guiado pelo Espírito sabe: onde há ordem, há glória. Onde há fidelidade em coisas pequenas, há a construção de reinos. Por isso, trate cada detalhe com reverência. Cada atitude carrega um peso eterno. A forma como você organiza sua rotina já está sendo usada por mim como ferramenta de ensino. O modo como você trata o tempo, os compromissos, os relacionamentos, tudo isso fala mais alto do que longas orações. Porque o tempo novo não pede apenas fé, pede competência, pede responsabilidade constante. Há territórios que só se abrem para quem administra bem o que já tem.
Se você é fiel com o que está em suas mãos hoje, eu vou confiar mais amanhã. Mas se negligenciar o agora, perde o que já estava se movendo. Você precisa entender que nem toda pausa é atraso. Algumas pausas são estratégias divinas para limpar o caminho. Você estava pronto para avançar, mas havia escombros onde você pisaria. E eu, por misericórdia, te segurei por mais tempo. Não para te atrasar, mas para preservar sua integridade. Porque não adianta chegar rápido se é para cair logo adiante. O que eu construo tem base, e base exige tempo. Tempo para curar, alinhar, reforçar. E agora, o tempo de base já está se cumprindo. A voz da comparação precisa ser silenciada. Ela te rouba clareza. Enquanto você olha para os avanços dos outros, perde a profundidade do que eu estou formando em você. O seu caminho é único. As exigências que você vive são diferentes. O que te forma, te eleva. O que te limita agora, te posiciona depois. Cada limite que eu estabeleci é proteção, não punição. Você não foi esquecido, foi separado. E manter conexões erradas nesse novo tempo drena o que eu quero multiplicar. A sua capacidade de discernir será testada. Você será exposto a oportunidades que parecem bênção, mas escondem distrações. Pare por um instante e escute com muita atenção o que o Espírito Santo quer te dizer. Eu conheço as lágrimas que você derramou quando ninguém estava olhando. Conheço as preocupações que você carrega em silêncio e os pensamentos que roubam o seu sono durante a noite. Assim como Marta e Maria acreditaram que tudo estava perdido diante daquilo que estavam vivendo, talvez você também tenha chegado a um momento em que não consegue enxergar uma saída. Você ora, espera, busca forças para continuar, mas às vezes sente que o peso é grande demais para carregar sozinho. Ainda assim, eu quero que você saiba que aquilo que parece impossível para você continua completamente possível para Deus. Quando Jesus chegou àquela casa, todos enxergavam apenas o problema. Todos viam o fim da esperança. Mas Jesus via algo diferente. Ele via aquilo que ninguém mais conseguia ver. Hoje, eu também vejo a situação que está afligindo o seu coração. Vejo a preocupação com a saúde, as dificuldades financeiras, os conflitos dentro da família, os medos que você não compartilha com ninguém e as perguntas que você faz a Deus quando está sozinho. Foi por isso que eu trouxe você até este momento. E se neste instante você sente que precisa de direção, paz e clareza para enfrentar tudo isso, toque agora no primeiro link azul fixado nos comentários. Abra o livro. Quando você não souber o que fazer, abra este livro e permita que Deus fale ao seu coração através de cada página. Existem momentos em que uma única palavra pode mudar a forma como enxergamos uma batalha inteira. Existem momentos em que a resposta que tanto procuramos está mais perto do que imaginamos. Talvez você tenha chegado até este vídeo procurando consolo, força ou uma resposta para algo que tem consumido suas energias há muito tempo. Não ignore isso. Há pessoas que passam anos procurando uma direção e continuam andando em círculos. Mas você não precisa continuar perdido, porque Deus continua guiando aqueles que escolhem ouvir sua voz e confiar em seus caminhos. Por isso, antes que esta mensagem continue, faça algo por você mesmo. Vá agora aos comentários e toque no botão azul. Abra este livro no seu celular e receba a sabedoria, o fortalecimento e a direção que Deus preparou para este momento da sua vida. A fé não remove instantaneamente todas as dificuldades, mas ela ilumina o caminho para atravessá-las. Não carregue sozinho esse peso que tem consumido suas forças. Dê este passo de fé agora. Eu estou cuidando de você. Maturidade espiritual é quando o coração para de questionar e começa a seguir. Não com cegueira, mas com clareza interior. A clareza de quem já viu o suficiente para saber que vale a pena continuar. Você vai perceber que algumas respostas virão por meio da repetição,
Não do que eu digo, mas do que você faz. Há coisas que só se revelam no fazer, não no ouvir, nem no falar, mas no praticar constante. Por isso, não menospreze as tarefas simples, os compromissos pequenos, as responsabilidades discretas. Elas são degraus para algo maior. E quem pisa com honra nos degraus baixos, não tropeça quando chegar aos mais altos. Isso não é humildade romântica, é sabedoria prática. As vozes do passado vão tentar retornar, não com a mesma força, mas com a mesma estratégia, distração. Quando isso acontecer, lembre-se do que eu já liberei. O novo tempo não é feito apenas de avanços, mas de vigilância constante. Você precisa proteger o que está nascendo, não escondendo, mas blindando com coerência. Onde há coerência, não há espaço para confusão. E onde não há confusão, há direção. É isso que eu estou formando em você agora. Direção sustentada por integridade. Você não precisa correr, precisa manter o ritmo certo. E o ritmo certo é aquele que permite ouvir a minha voz enquanto caminha. Não adianta chegar primeiro, se chega fora de rota. O que eu preparei para você não está no caminho mais rápido, mas no mais correto. O caminho correto às vezes é mais longo, mas é seguro. E segurança espiritual não é ausência de problemas, é presença de direção. Quem anda comigo nunca anda perdido, mesmo quando não entende todos os sinais. E aqui, você começa a perceber que o que eu estou formando não é apenas um novo tempo. É um novo você dentro de um tempo preparado. E esse você não precisa mais de afirmações externas para continuar, porque já entendeu que ser fiel no invisível é a chave que abre tudo o que importa. Esse é o ponto exato onde continuaremos. Continue a mensagem exatamente do ponto onde foi interrompida, desenvolvendo o conteúdo como parte de um roteiro extenso e contínuo, sem retomar ideias já estabelecidas e sem reiniciar o tom. Gere 30 parágrafos, com aproximadamente 500 caracteres cada, mantendo a harmonia total com o texto anterior, mas introduzindo novos ângulos, novas imagens mentais e novas camadas de compreensão, evitando qualquer sensação de repetição estrutural, conceitual ou emocional. Use linguagem fluida, clara, emocionalmente envolvente e madura, com pausas naturais que favoreçam a verbalização humana e a escuta prolongada. O texto deve soar orgânico, humano e consciente, nunca mecânico ou artificial. Aplique técnicas avançadas de PNL, persuasão narrativa e retenção de atenção, criando um fluxo contínuo que impeça o ouvinte de se desconectar, sem recorrer a suspense vazio, exageros ou promessas explícitas. Cada parágrafo deve acrescentar um novo nível de sentido, não apenas reforçar o anterior. Não utilize reticências. No meio do texto, em um ponto que faça sentido dentro da própria narrativa, integre de forma natural e implícita um convite para permanecer ouvindo, demonstrar concordância, engajar com a mensagem. Esse convite deve parecer parte da própria fala, nunca um pedido externo ou técnico. Em seguida, inclua uma chamada sutil para comentário, com uma frase envolvente, humana e criativa. Não use exemplos prontos nem fórmulas fixas, seguida de um versículo bíblico coerente com o momento do texto, integrado de forma elegante e contextual, sem parecer inserção artificial. Evite clichês, termos genéricos, palavras rasas ou repetições emocionais previsíveis. O texto deve dialogar com a vida real, decisões silenciosas, responsabilidades sustentadas ao longo do tempo, escolhas firmes feitas sem aplauso, lares que precisam de equilíbrio, pessoas que carregam outros sem reconhecimento, sempre com metáforas inéditas.
imagens novas e progressão narrativa real. Não utilize termos como filho ou filha. Não descreva problemas físicos, diagnósticos ou processos médicos. Mantenha respeito absoluto às diretrizes do YouTube, evitando linguagem sensível, repetitiva ou potencialmente limitadora de alcance. Escreva aproximadamente 3.000 palavras, com profundidade emocional, elegância espiritual e força retórica, atuando como um roteirista profissional cristão, com total foco na experiência auditiva, no ritmo da fala e na retenção prolongada. Não conclua a mensagem. O texto deve terminar aberto, preparando naturalmente o próximo bloco do roteiro. E esse você que está emergindo mais consciente, mais atento, está começando a se mover com outro tipo de intenção. Não mais guiado por urgências ou pressões alheias, mas por convicções enraizadas em obediência. Cada passo agora é medido, não por medo, mas por reverência. Porque você entendeu que quem carrega algo valioso não corre, anda firme. E quem anda firme, permanece. A permanência silenciosa está construindo autoridade real, que não se perde com o tempo, porque não depende de aplauso. As escolhas que você faz ao amanhecer, as conversas que escolhe silenciar, os lugares que decide não ocupar, tudo isso está desenhando um padrão de vida alinhado com aquilo que eu quero sustentar a longo prazo. Você não está sendo formado para momentos. Está sendo forjado para legado. E legado não é o que se deixa depois que tudo termina. É o que se constrói diariamente, quando ninguém aplaude, mas o céu registra. A constância invisível é o que separa os passageiros dos permanentes. A cada decisão coerente que você sustenta em silêncio, um território se firma ao seu redor. Pode não parecer, mas há uma cerca sendo levantada, não para te isolar, mas para te proteger. É proteção seletiva, não contra pessoas, mas contra distrações disfarçadas de oportunidades. Eu mesmo estou delimitando o que pode e o que não pode cruzar essa linha. E isso não é rigidez, é zelo, porque quem está prestes a receber mais, precisa viver com mais responsabilidade e menos exposição. Há uma linha tênue entre servir ao propósito e se perder no movimento. Por isso, o novo tempo exige olhos focados. Gente que aprendeu a andar com a alma em silêncio, mesmo quando o ambiente exige resposta. Gente que sabe onde pisa, porque não caminha sozinho. Você está entre esses. Já aprendeu que o que é rápido demais quase sempre é raso demais. E agora, caminha com profundidade. Carrega coisas que não podem ser entregues em velocidade de rede social. Carrega sentido. Carrega direção. E agora que você já entende o ritmo, precisa aprender o peso. Porque o novo tempo não pede apenas passos firmes, mas palavras raras. Não se trata de calar por medo, mas por sabedoria. Nem todo comentário precisa ser feito. Nem toda opinião precisa ser dada. O que você carrega é valioso demais para ser gasto em conversas que não edificam. Sua fala precisa ser como o azeite, derramado com propósito, não desperdiçado por impulso. E isso não te faz frio, te faz preparado. A maturidade verdadeira aparece quando você começa a tratar com respeito até o que ninguém mais valoriza. A forma como você arruma a casa, organiza os compromissos, honra os seus horários, cuida dos seus acordos, tudo isso grita mais alto do que as palavras. Porque o reino não se sustenta no que é dito, mas no que é mantido. Você está sendo refinado nessa área. Já percebeu que o que antes era aceito, agora começa a incomodar? Isso é o novo caráter tomando forma. E ele exige mais de você. Não se assuste se alguns se afastarem.
Às vezes, o novo nível te posiciona num andar onde nem todos estão prontos para permanecer. E tudo bem. Você não foi chamado para... Pare por um instante e ouça isto com atenção. Muitas pessoas pensam que aquilo que tem é pequeno demais para fazer diferença. Mas eu quero te lembrar de alguém. Havia um menino com apenas 5 pães e 2 peixes. Humanamente, aquilo era insuficiente diante da necessidade. Parecia pouco, quase irrelevante. Mas quando aquilo foi colocado nas minhas mãos, eu multipliquei. Porque o que move o céu não é o tamanho daquilo que você entrega, é a sinceridade do teu coração. Talvez hoje você tenha pensado, é pouco, isso não fará diferença. Mas eu continuo olhando para corações dispostos. Se este canal tem alimentado tua fé, fortalecido tua caminhada e sido resposta em momentos difíceis, então, se esta palavra falou contigo, desça agora ao primeiro comentário fixado e toque no link azul. Participe desta missão com aquilo que teu coração colocar diante de Deus. Como forma de gratidão, você também receberá acesso à nossa área VIP, com conteúdos exclusivos preparados para continuar fortalecendo tua vida espiritual diariamente. Aquilo que é colocado com fé nas minhas mãos nunca passa despercebido. Se sentiu paz ao ouvir isso, responda agora com fé, desça agora ao primeiro comentário fixado e toque no link azul. Começam a se reposicionar. Se você sente que algo está acontecendo aí dentro, compartilhe nos comentários com verdade, como um registro da caminhada. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15:58. Sua rotina tem sido usada como campo de treinamento. Você achava que estava apenas cumprindo responsabilidades, mas estava sendo preparado. O modo como você trata sua segunda-feira tem tanto impacto quanto um momento de adoração pública, porque a espiritualidade verdadeira não se mede no extraordinário, mas no ordinário feito com honra. Onde há honra, há peso, e onde há peso, há presença, e a presença não se manifesta onde há pressa, mas onde há entrega real. Aquele ambiente onde você entra todo dia, mesmo sem ser reconhecido, é o altar onde eu tenho te ensinado a governar com humildade. Você achava que era apenas mais uma função, mas é um território sob sua influência. A maneira como você se porta ali está sendo observada pelo céu. Cada gesto justo, cada palavra equilibrada, cada escolha ética, tudo está sendo somado à sua história como uma declaração silenciosa de maturidade espiritual. Esse altar, tão cotidiano, está cheio da minha glória. Você já percebeu que está mais seletivo com o que consome? Com o que lê, com o que escuta, com quem se conecta? Isso é fruto da sensibilidade que cresce. Não se trata de julgamento, mas de preservação. Você não pode mais permitir que qualquer voz ocupe sua atenção. Sua mente é agora campo de batalha e território sagrado. Precisa ser protegida com sabedoria, porque aquilo que alimenta sua mente define o que sai da sua boca. E o que sai da sua boca modela o seu ambiente. E quando a atmosfera muda, você sabe. Mesmo que ninguém diga, você sente. Já não é mais possível permanecer em lugares onde os valores do reino são ridicularizados. Sua presença causa desconforto não porque você se impõe, mas porque você carrega uma verdade que confronta a mediocridade. E isso exige postura. Não se trata de resistência bruta, mas de firmeza gentil. Você não precisa discutir, basta continuar sendo, porque o que você carrega fala, mesmo em silêncio. Não perca tempo tentando provar que amadureceu. Quem realmente amadureceu não tenta convencer, apenas vive. E o viver coerente se torna argumento irrefutável. Sua responsabilidade agora é permanecer constante. Não se iludir com palmas, nem se abalar com o silêncio.
Porque o céu não te avalia por volume, mas por firmeza. Cada dia vivido com integridade vale mais do que 100 palavras ditas no impulso. E isso será provado ao longo do tempo, sem esforço, sem alarde. Se há dias em que tudo parece repetitivo, entenda: o extraordinário se forma na repetição dos passos certos. Quem persevera no bem, constrói trilhas que outros poderão seguir. E essa é a missão. Não fazer barulho por um tempo, mas deixar caminhos de sabedoria que permaneçam mesmo quando você não estiver mais falando. Sua vida precisa ser uma carta viva, não uma reação ao ambiente. E essa carta está sendo escrita com tinta de coerência, papel de responsabilidade e selo de verdade. As pessoas estão assistindo mesmo quando você acha que não. Há olhos pequenos aprendendo com a forma como você trata os grandes. Há corações inseguros observando sua firmeza em dias difíceis. Há quem nunca vá te agradecer, mas já está sendo transformado pela sua consistência. E isso é serviço verdadeiro. Não se serve apenas com gestos visíveis, mas com o espírito certo, mesmo nas tarefas ocultas. O serviço que eu honro é aquele feito sem necessidade de retorno. Você está aprendendo a não se mover por carência, porque carência é fome mal direcionada. E quando a alma é guiada por carência, se satisfaz com qualquer migalha emocional. Mas quem é guiado pelo Espírito aprende a se alimentar de obediência. E a obediência, mesmo seca, sustenta. Há dias em que parece pouco, mas é o bastante. E esse bastante forma um caráter que não quebra quando o vento muda. Você está comendo o alimento certo. Por isso está crescendo de forma sólida. Se o ambiente exige mais de você, não reclame. Responda com maturidade. Os que caminham com entendimento sabem. As exigências aumentam na mesma proporção da autoridade liberada. Se agora você sente que não pode mais fazer o que fazia, é porque eu te levei a outro nível. E o outro nível sempre requer nova consciência. Você foi posicionado para servir com excelência, mesmo quando o ambiente não colabora. Porque excelência é semente. E toda semente plantada com honra volta multiplicada. Você está sendo capacitado para suportar o invisível que precede o visível. O que acontece primeiro não é o que os outros veem, mas o que você sustenta dentro. Antes de qualquer expansão visível, há uma reorganização interna. E essa reorganização dói, mas cura. Cansa, mas fortalece. Confunde, mas alinha. É como limpar uma casa que parecia arrumada, mas escondia acúmulos nos cantos. Agora que você decidiu deixar tudo exposto à luz, o real processo começou. E à medida que você permite essa limpeza, outras coisas começam a ser rearranjadas. Prioridades mudam. A forma de se relacionar se redefine. A maneira de reagir passa por filtros mais profundos. Não é automatismo, é intencionalidade. E essa intencionalidade é o que diferencia os que têm chamado dos que apenas desejam visibilidade. O chamado exige propósito, e o propósito não negocia com distrações. Ele exige presença integral, fidelidade prática e firmeza que não se compra. Este é o estágio em que o céu investe com mais intensidade. Porque quem já mostrou constância na base, agora pode receber estruturas maiores. Mas antes que elas apareçam, é necessário garantir que o coração não vai se corromper com o novo peso. E é isso que está sendo feito agora. Um coração blindado por coerência. Você não será distraído por elogios, nem abalado por críticas. Está sendo treinado para andar no centro da missão, mesmo quando tudo ao redor tenta puxar para os lados. E é a partir desse centro que tudo ao redor começa a responder. Porque quando a raiz é firme, até os galhos aguentam tempestade. E quem observa de fora vai ver estabilidade onde esperava oscilação. Porque o que está sendo edificado agora
Não é mais uma fase. É um modelo. E esse modelo precisa continuar. Faça um parágrafo final. Profissional, triunfante, poderoso e convincente. Chamando para curtir, inscrever, compartilhar e continuar por aqui, assistindo mais vídeos. Se essa palavra tocou sua consciência, realinhou sua visão ou despertou algo que estava adormecido, então não deixe isso parar aqui. Curta este vídeo como um sinal visível de que você está em acordo com o que o céu está ativando. Inscreva-se agora e permaneça conectado a tudo que Deus ainda vai liberar por este canal. Compartilhe com quem precisa despertar para o tempo que já começou. E continue por aqui, porque o que está sendo construído vai transformar sua jornada, um passo consciente de cada vez.